E aí, galerinha, estão preparados para mais um vídeo com a professora Francisca? Então solta a vinheta. Vamos lá, oitavanos, nós vamos continuar agora com a nossa disciplina de ética, ok? Então peguem aí na página 71 para a gente conversar mais um pouquinho sobre o que, professora? Atenção às leis de trânsito, né? Isso, as leis que regem o trânsito. Então vamos lá. Diz aqui que as leis de trânsito, elas foram formuladas para regular, né, a locomoção, obviamente, das pessoas e evitar acidentes. Não é isso? Em geral, os acidentes, eles acontecem porque pelo menos um dos envolvidos, ele foi negligente. O que é isso, professor? Ele foi irresponsável, né? Ele fez alguma conduta errada, né? Inadequada. Esse é o termo, né? Então, o condutor, ele deve ter o quê? Atitudes corretas. Isso. As que corrigem situações diante de quê? Das possibilidades de acidente. Já as atitudes também que ele tem que ter as atitudes preventivas para preservar a sua vida e a vida de outras pessoas, né? Das pessoas que estão ao seu meio, ao seu redor. E para quê? O que os condutores precisam? Os condutores precisam ter conhecimento das leis. Isso, gente, é fundamental. Ter o conhecimento das leis de trânsito. Para saber como agir nas diversas situações. Tem que dirigir com bastante atenção. Estando atento a todos os elementos, né, isso, na via. Tem que ter também ver as condições físicas, as condições mentais do condutor. Gente, até as condições psicológicas, elas são importantes. Se, um exemplo, eu estou estressado ou com algum problema, e aí esse problema está tirando a minha atenção, possivelmente, se eu pegar uma moto ou um carro, eu também vou ficar distraída. E isso pode acontecer um acidente. Tanto com você como com a pessoa também que está na via. Então tem que ter muito cuidado. As questões psicológicas, para também pilotar, elas precisam estar bem. Você precisa estar muito bem diante de certas situações. Tem que ter também cuidado, gente, com a manutenção do veículo. É muito importante a manutenção do veículo. Um exemplo, eu coloquei minha moto para fazer a manutenção, porque tem desgaste de peça, infelizmente pode correr algum problema que faltou o freio da moto, o freio do carro. Então, gente, é muito importante estar sempre de 6 em 6 meses fazendo esse tipo de manutenção no carro ou na moto. No caso de motos, também, hoje em dia, a maior parte dos acidentes a gente vê que são com motos, né? Tem gente que anda e esquece de fazer a manutenção, né? Então é muito perigoso, porque pode acontecer algum acidente muito feio com a pessoa, né? Um acidente muito perigoso. Nós temos que ter também, né? O que a gente precisa ter também, né? Desenvolver o quê? Habilidades para saber manusear todos os equipamentos e realizar as manobras necessárias e de forma também adequada. Precisamos o quê? Realizar a devida manutenção no veículo, como eu já falei aqui para vocês. Prestar atenção, né? A qualidade dos equipamentos também que são obrigatórios, como cinto de segurança, é importantíssimo. Também deve estar atento aos pneus gastos, que é a questão que a gente chama de pneu careca, que ele fica deslizando. Então é importante a gente estar mudando, né? Porque isso te traz uma segurança. Só em período de chuva. Olha, não é só em período de chuva, não. Se você passa em uma estrada e tem um pouquinho de areia, os pneus chegam, eles dançam, né? Eles deslizam. Então, tanto de moto quanto de carro, isso também acontece. Então, é necessário estar o quê? Colocando, mudando. Para quê? Para te dar mais uma segurança, né? Isso é muito importante mesmo. E a gente também precisa sempre estar atento a olhar o quê? Nos retrovisores, né? Por quê? Não adianta eu fixar somente a minha visão para o que vem à minha frente. Eu preciso também entender o que está acontecendo por trás de mim. Para
Quem é que vai ser os meus olhos atrás de mim? Claro, e obviamente que vai ser o quê? Os retrovisores. Então, eu sempre tenho que possível dar aquela olhadinha no retrovisor à direita, no retrovisor à esquerda, para ver o que está acontecendo aqui atrás de mim. Também, quando for dobrar, direcionar as setas corretamente, né? Quando for parar, estacionar. Então, a gente tem que ter todo esse conjunto, né? Essa atenção, ser prudente, ser responsável, cuidar de si, cuidar dos outros. Não adianta somente eu cuidar de mim, é necessário eu cuidar também das outras pessoas, não é isso? Se está estressado, com sono, cansado, também é importante evitar esse momento, né, de sonolência, porque é incrível, gente, um cochilo pode te levar à morte, então é bastante perigoso. Já em relação às condições mentais do condutor, é preciso evitar preocupações, aborrecimento e temperamento agressivo. Tem pessoas que são altamente estressadas no trânsito, tem pessoas que assim não quer esperar um sinal, né, fechado, não quer esperar. Se a mão é do outro, ele entra. É uma pessoa totalmente assim imprudente. Se tem uma situação constrangedora, não quer de forma nenhuma assim compreender que no momento certo eu tenho que parar. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou ter que parar. O trânsito tá lento, tem que ter paciência. Uma hora ele vai. É chato, mas a gente precisa também ter cautela, né? O termo é cautela. E consciência dos nossos atos. Algumas condições adversas podem prejudicar o motorista, como a ausência de luz pode provocar penumbra, o excesso desta, que é a questão luz alta, luz baixa, quando eu devo usá-la, né? Tem pessoas que, meu Deus do céu, está bem próximo, a luz alta, você fica cego, você não consegue ver, né? Você tá ali pilotando. Também tem a questão, o sol, né? O nosso sol aqui no Piauí é solzaço. Então, infelizmente, ele pode encandear a visão se você está pilotando na mesma direção que o sol. Então, isso também possivelmente pode acontecer. Muito chato, mas isso pode acontecer. Né? Vem a questão também da chuva. Por isso que é aconselhável sempre parar quando está chovendo. Dê uma paradinha, né? Deixa ela maneirar mais, porque ela também ofusca a visão, né? Fica ruim para você enxergar, pilotar, né? Sem falar que você pode deslizar em uma pista molhada. Então, tem vários fatores que isso possivelmente possa acontecer, né? Um trânsito muito intenso e com condutores e pedestres que não respeitam as normas estabelecidas pode aumentar o estresse de quem está nela, afetando o comportamento das pessoas que algumas vezes partem para a violência. Isso é verdade. Tem pessoas que não têm pingo de paciência e aí já começa na ignorância, né, agredir os outros, tanto verbalmente e chegando também até a agressão física. Então, as pessoas precisam ter mais cautela no trânsito. A gente precisa ter muito cuidado com essas questões que a gente acha questões que são bestas, que não pode acontecer, mas são questões sim que acontecem, ok? Então vamos lá. Vocês vão fazer agora a atividade da página 73, 74, 75, certo? Vocês vão fazer elas, ok? Fazer essas 3 páginas. Tira foto, me manda. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.